estudante! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ambiguidade. Quando eu falei, na nossa aula de coesão textual, coesão e coerência textual, a todo momento nós falamos em ambiguidade, né? O que é ambiguidade? Então, a palavra, quando você fala bi, quer dizer dois, né? Então, ambiguidade é aquela palavra ou expressão que dá, quando você lê o texto, tem duplo sentido. Quer dizer, a minha intenção pode ser passar uma mensagem, mas a partir do momento que você lê, você tem uma outra visão. Por quê? Porque aquela palavra é ambígua. E isso, a ambiguidade, ela pode acontecer muito intencionalmente. E quando ela acontece e que está correto? Em propagandas, em humor. Né? Então, os humoristas, eles, história em quadrinhos, em piadas, é muito comum, né? Mas isso é intencional. Ele quer dar ênfase, ele quer colocar humor ali. Então, aquela palavra foi colocada intencionalmente. Mas num texto informativo ou na sua redação escolar ou na sua redação do Enem, é um erro grave. Então, não pode haver ambiguidade, tá? Então, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre ambiguidade. Olha só, o que a frase "vendo o pôr do sol" quer dizer? Olha só. Eu falo com você, vendo pôr do sol. O que eu quis dizer? Eu estou vendendo o pôr do sol ou eu estou apreciando o pôr do sol? Viu que aí tem ambiguidade, né? O pôr do sol está à venda ou alguém está observando o pôr do sol? Então aqui, quando eu coloco vendo pôr do sol, tem ambiguidade. Ok? Deu para entender o que é uma ambiguidade? Então, ambiguidade, duplo sentido. Eu coloquei aqui um conceito, né? Dá-se o nome de ambiguidade à duplicidade de sentido, seja de uma palavra ou de uma expressão. Fenômeno muito recorrente na comunicação. Então, quando nós estamos na comunicação oral, às vezes acontece muito. Né? Mas com o contexto, o interlocutor, ele vai perceber qual é o sentido. Mas, quando estamos escrevendo, nós precisamos atentar para isso. Então, a ambiguidade pode ser um recurso expressivo, como eu falei, que acontece nas propagandas, ou um defeito de construção de texto mesmo, e ele precisa ser corrigido. Então, como recurso expressivo é muito encontrada em textos publicitários e humorísticos, mas foi intencionalmente, né? Quis que aquela duplicidade, para o quê? Para dar risada, para chamar a atenção do interlocutor, do leitor. Então, olha só, veja um exemplo usado em campanha governamental de conscientização sobre o uso do cinto de segurança. Para não quebrar a cara, use o cinto de segurança. Quebrar a cara. Em qual sentido? Para não quebrar a cara, use o cinto de segurança. Isso quer dizer que se você não usar o cinto de segurança, você pode ser multado ou se acontecer algum imprevisto, você vai machucar o rosto. Então, olha só, então essa expressão em destaque aí, ela tem dupla interpretação. Ou a pessoa que não usar o cinto vai dar-se mal, ganhando uma multa, ou machucar caso aconteça algum imprevisto, algum acidente. Entendeu? Ok, então vamos para outro. Olha só onde é muito comum. Então aqui olha só, mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Fezes de quem? Do cão ou do dono? Olha só para você ver. Quando você usa o pronome suas, você precisa, sua, seu, né? Você precisa tomar muito cuidado.
Por quê? Porque ele dá duplo sentido. Olha só aqui, mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Fezes do cão ou do dono, né? Então, aqui tem um duplo sentido, ok? Vamos lá, outro. Olha só como é comum em tirinhas, né? Em histórias em quadrinhos. Então, leia a tirinha abaixo. Ai, dei uma bruta topada. A mãe falou com o filho. Que foi, mãe? Aí, olha o galo de longe escutando. Aí a mãe falou, agora estou com um galo, esse belo galo na cabeça. Olha o galo, uma interrogação apareceu. E ele foi logo lá. Com um belo galo na cabeça? Diga quem é esse miserável. Então, olha só, quando a galinha conversando com seu filhinho lá, com o pintinho, e falou de um galo, era outro galo animal? Não, ela caiu e está com um galo na cabeça, né? Ela machucou. Então, aí tem duplo sentido. Então, o galo entendeu que ele já tinha uma outra pessoa, um outro galo. Então, que ele estava sendo traído, não é isso? Então, olha outra tirinha. Quer um hambúrguer? Quero, completo, mas suspenda o pepino. O que ele chegou lá dentro e fez? Ele devia ter dito por quanto tempo. Então, o que ele fez? Ele pegou o pepino e ficou com o pepino aqui. Suspenda o pepino. E o que era para suspender como? Não colocar o pepino no hambúrguer. Então, viu? Tudo é o contexto. Então, mas aqui é para ter o quê? Humor. Então, foi usado intencionalmente. Suspenda o pepino. Não é suspender de levantar. É suspender de não colocar no hambúrguer. Então, vamos lá. A ambiguidade, então, ela pode estar em palavras, frases, expressões ou sentenças completas. É bastante aplicável em textos de teor literário, poético ou humorístico, mas deve ser evitado em textos científicos ou jornalísticos, por exemplo, foi o que eu falei, né? Então, vamos lá, a ambiguidade e polissemia. Voltando lá, então, a ambiguidade é duplo sentido. E o que é polissemia? Polissemia, poli quer dizer muitos, semia, sentido. É uma palavra que tenha muitos sentidos. Então, é diferente, né? Então, por exemplo, quando eu falo banco banco da praça ou banco, uma instituição financeira, né? Então, aí é polissemia. Quando eu falo pata, eu posso usar pata, o animal, feminino de pato, ou eu posso usar pata, né? Que é a mão do animal, ok? Então, a palavra pata aí é uma palavra polissêmica. Palavra polissêmica, muitos sentidos, ok? Então, vamos lá olhar os tipos. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de ambiguidades. Então, ela pode ser lexical. O que é lexical? Léxico quer dizer palavras. Quando uma determinada palavra assume 2 ou mais significados, como acontece com a polissemia, né? Olha só aqui esse exemplo. Estava próximo ao banco. É o banco da praça ou uma instituição financeira? Depende do contexto. Porque a palavra banco é polissêmica, ela é uma palavra escrita da mesma forma, mas ela tem vários sentidos. O rapaz pediu um prato ao garçom. É um prato objeto ou um prato, né? Quando eu falo assim, vou escolher o meu prato, eu vou escolher que tipo de comida eu vou comer. Então, aqui, a palavra prato também é polissêmica. Então, aqui é lexical. Exemplo, as ações lhe trouxeram grande fortuna. Olha só, ações. É ação de atitude ou ações financeiras? O que lhe trouxeram grande fortuna? Prestou atenção? Então, aqui eu podia colocar assim, o dinheiro que aplicou em ações na Bolsa de Valores
trouxe grande fortuna. Então, aqui eu estou falando em ações, aplicações financeiras, né? Ou também ela pode ser estrutural. E quando ela é estrutural? Quando resulta da posição da palavra. Quando eu coloco a palavra em posição errada, ela pode me dar duplo sentido. Pode haver ambiguidade. E isso eu preciso prestar bastante atenção na hora da minha prova do Enem, né? Ou na hora de um texto informativo. Olha só, exigiu o dinheiro do marido. Olha só, exigiu o dinheiro do marido. O dinheiro era do marido, né? Ou apenas estava com ele? Exigiu o dinheiro do marido. Ela pediu o dinheiro ao marido ou o dinheiro era do marido e ela pediu? Ficou? Então aí tem um duplo sentido. Então, a ambiguidade pode gerar um enorme ruído na comunicação, trazendo diversas dúvidas aos interlocutores. Então, por isso que você precisa prestar atenção. Lembra lá do emissor, do receptor e do ruído? Se tiver ambiguidade, houve ruído. Às vezes, com ambiguidade, a mensagem que eu quis passar, ela não vai ser decodificada pelo leitor, pelo receptor, né? Pela quem está lá recebendo ou lendo o meu texto, ok? Então, o uso dos pronomes possessivos. Viram lá naquele exemplo lá que estava na Praça da Liberdade, das fezes do cão ou do dono? Então, quando eu falo os pronomes possessivos podem causar ambiguidade, tem que prestar atenção. A professora Diana terminou a aula escrevendo em seu caderno. O caderno era de quem? Presta atenção. Seu caderno. O caderno era da professora ou o caderno era de Ana? Então, eu posso consertar, né? Evitando ambiguidade, como? A professora Diana terminou a aula escrevendo no caderno dela. Ou a professora Diana terminou a aula escrevendo no seu próprio caderno. Quer dizer, o caderno da professora. Também pode haver colocação inadequada de algumas palavras. Isso aí é a posição das palavras. Olha só, os jovens alegres foram à sorveteria. Os jovens são alegres ou eles estavam alegres porque foram na sorveteria? Olha a ambiguidade. Então, vamos corrigir a frase. Pode ficar alegres, os jovens foram à sorveteria. Viram como mudou? Então, simplesmente mudei a palavra alegres para antes. Então, eles foram alegres, eles estavam alegres porque foram à sorveteria. Deu para entender a diferença? Olha só, os jovens alegres foram à sorveteria. Aí dá duplo sentido, né? Eles são alegres ou eles estão alegres? Mas quando eu falo alegres, os jovens foram à sorveteria, não tem duplo sentido, ok? Também podem ser citadas as formas nominais. Olha só nessa frase, nesse período. O pai viu o filho chegando em casa bem tarde. Quem chegou em casa tarde? O filho ou o pai? Não dá para saber, não é isso? O pai viu o filho chegando em casa bem tarde. Olha a ambiguidade. Eu posso corrigir a frase falando, o pai viu o filho que chegava em casa bem tarde. Então, aqui, quem chegava em casa tarde era o filho. O filho chegava tarde em casa. Ou eu posso falar, o pai, vírgula, ao chegar em casa bem tarde, viu o filho. Então, quem chegava tarde em casa? O pai. Então, eu preciso saber o que quem que eu quero colocar aqui que está chegando tarde. É o pai ou o filho? E aí, reescrever a frase sem ambiguidade, ok? Uso incorreto do pronome relativo. O que é o pronome relativo? Voltando lá um pouquinho, né? Então, por exemplo, aqui na frase, nós temos o que
que é pronome relativo. Quando você sabe se ele é um pronome relativo? Quando você pode substituí-lo pelo o qual ou a qual. Então, olha só nesse caso. Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes que estava sobre a cama. O que estava sobre a cama? É o estojo ou a aliança de diamantes? Não deu para saber, não deu para perceber. Não é isso? Então, olha como eu faço a correção eliminando a ambiguidade. Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes, a qual estava sobre a cama. Se eu substituir o que pelo a qual, o que estava aqui era a aliança, né? Feminino. A qual. Então, a aliança de diamantes estava sobre a cama. Ou eu posso ainda, Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes, o qual estava sobre a cama. Se eu coloquei o qual, o que estava sobre a cama? O estojo. Entendeu? Então, eu substituí onde estava, estava que, eu coloquei a qual. Por quê? Porque eu quis falar que o que estava sobre a cama era a aliança de diamantes. Quando eu substituí por o qual, no lugar do que, o qual estava sobre a cama é o estojo que estava sobre a cama. Ok? Então, aí eu eliminei a ambiguidade. Agora, olha só na publicidade. Aqui tem assim, porque mamães combinam tanto com havaianas, as duas não saem do seu pé, mas dão todo o conforto ao mundo. Aqui é uma propaganda, tem da Havaianas, né? Aqui são todas as mães, aqui tem mães animais com os filhotes, a mãe passeando com o filhinho, um chinelo grande com o pequeno. Então, isso aqui foi uma propaganda do Dia das Mães. Então, olha só, a expressão sair do pé, as duas não saem, olha só, as duas não saem do seu pé. Sair do seu pé é ambíguo, né? Como é uma propaganda, foi intencional. Por quê? Ou não sai do seu pé as havaianas, né? Ou a sua mãe, quando ela quer a todo momento acompanhar suas atitudes, o seu dia a dia. Então, aqui, a ambiguidade, né, foi proposital, intencional. Então, no caso da sandália, que a pessoa não tira do pé, né? Ou seja, usa havaiana sempre. Ou tratando da mãe, a mãe que gosta de acompanhar o filho, né? A gente não fala assim, nossa, minha mãe só fica pegando no meu pé. Os filhos não usam essa expressão? A minha filha usa demais. Mãe, para de pegar no meu pé. Então, a Havaianas aproveitou, né, essa deixa e criou uma propaganda sobre o Dia das Mães. Então, ambiguidade intencional, ambiguidade numa propaganda, quis chamar a atenção. E a Havaianas sempre faz isso, né? Ela usa essa ambiguidade para quê? Para chamar a atenção do leitor da propaganda, né? Do interlocutor, onde ele lê, onde ele gosta, né? São super criativas as propagandas e compram as Havaianas, ok? Então, ambiguidade é muito importante, você precisa saber quando pode ou não pode usá-la, ok? Aqui tem exercícios, né? E tenta fazer, voltem lá nos nossos slides, leia sobre ambiguidade, é importante na sua fala, é importante na sua escrita de redação, de textos onde você quer informar em textos publicitários. Embora funcione como recurso estilístico, a ambiguidade também pode ser um vício de linguagem, que decorre de má colocação da palavra na frase. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e que, a partir de hoje, fique atento para as ambiguidades dentro de um texto ou numa fala. Muito obrigada, um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.